a historiografia de Blumenau, ela é riquíssima e a nossa cidade, ela tem nesse sentido, ela tem uma vantagem sobre as demais, porque a gente tem um arquivo histórico, tem um instituto, tem lá, né, a Sueli Petri, que cuida de tudo isso, vários autores que escrevem, que se interessam, né, sobre Blumenau, até fazendo a história dos prefeitos, né, no caso, né? Sim. Então, o que aconteceu? Lá no começo, quando começou a ter uma historiografia de Blumenau assim publicada, né, pegar lá Blumenau em cadernos e tal, lá no começo, o que acontecia? Era uma história laudatória, sim, nesse princípio, né? Porque era o momento de fazer isso. Olha, a gente veio aqui para o meio do mato e a gente construiu, né, uma civilização europeia, digamos assim, aqui e tal, e trouxemos assim condições e progresso e etc. Aí, depois, o que aconteceu? Você vai ter um discurso mais acadêmico, né, um discurso mais crítico. E daí tem a ver com a consolidação da FURB, né, que a FURB é uma das instituições mais importantes do Vale do Itajaí, né? No sentido intelectual é a mais importante, sem dúvida, até por causa da sua história, né? Então você começa a ter um discurso que é o oposto. Começa a dizer, os caras vieram aí, mataram os índios, fizeram um monte de sacanagem, não sei o quê, essa lemoada não vale nada, blá, blá, blá. Uma coisa, né? Depois, principalmente quando a gente chega ali no Sesc Centenário, no ano 2000, houve muitas publicações sobre o Blumenau, e muitas delas foram feitas em parceria entre a editora da FURB e a Fundação Cultural de Blumenau, ou seja, a Prefeitura e FURB. E ali você vê o quê? Você vê uma espécie de síntese. Um equilíbrio. Equilíbrio. Tipo assim, também não foram tão heróis, mas também não foram tão vilões, então vamos tentar enxergar os fatos. Né? Embora ali no meio você vai encontrar um autor mais assim, exaltatório, outro autor menos e assim por diante e tal. Bom, aí vieram as redes sociais, acabou tudo. Então, por exemplo, o que tu estás fazendo agora é como começar do zero. Sim. Né? Porque acabou tudo. Sim. E essa síntese toda que aconteceu, essa dialética toda que aconteceu num trabalho sério de historiadores, né, ou de intelectuais que se preocupam com a cidade, isso tudo foi soterrado embaixo dos memes e dos posts e dos áudios e sei lá o quê. Então a gente agora tem que começar tudo de novo, né, para daí lá não sei quando chegar a um entendimento assim, equilibrado. Se é que isso vai ser possível. Exatamente. Se não acontecer uma outra onda de alguma outra coisa, né, que vai de novo derrubar, né? Um tsunami que vai derrubar todo esse trabalho de novo, né? Porque a gente está no meio, realmente assim, a gente está no meio. Por isso assim, eu defendo o livro, não porque eu faço livro só, né? Mas eu defendo o livro porque o livro ele tem que se organizar, digamos assim, num começo, meio e fim. Ele tem que, pelo menos, tentar transmitir uma ideia de inteireza. Alguma coisa que seja completa. Mesmo que aquilo ali possa estar equivocado, mas você transmite uma ideia de completude. A comunicação digital atual, ela é incapaz de fazer isso. Né? Já dizia um canadense, né? O meio é a mensagem. Então, esse meio que nós temos hoje, né, ele impossibilita os aprofundamentos, né, e assim por diante. Então, assim, se tu estás fazendo uma história laudatória, né, por trazer os fatos, não sei, eu até acho que não. O que eu sei é que tu não tem escolha. Quer dizer, tu é obrigado a resgatar, né, para depois, então, esse novo público começar a depurar. Então é um trabalho longo, hein? Claro, cara, é desafiador, né? Para dizer o mínimo, né? E, cara, faz total sentido isso, porque a própria rede social, se a gente pegar só a rede social, né? Que é um fragmento de uma sociedade, de um tempo que a gente vive, que há várias distrações, a gente sabe que a nossa vida é acelerada. E aí a gente tá, né, e a rede social ela exatamente fez isso. Ela olhou para como é o nosso dia a dia e ela replicou isso, ou seja, eu preciso de conteúdos curtos, porque o meu dia a dia é muito rápido, eu não tenho tempo para ficar às vezes 1h30 ouvindo um papo mais aprofundado como a gente está fazendo aqui. Por isso que eu digo, o público de podcast é um público que eu entendo que é mais qualificado, mais selecionado, porque ele se dá essa oportunidade de participar desse papo, né?
A galera e tudo vê, a gente tem 6.500 inscritos no YouTube e a gente tem 100 mil seguidores no Instagram. Olha a disparidade desses números, né? Por quê? Porque a galera gosta, né, em sua maioria, de conteúdos mais rasos, mais curtos, né? E aí, como é que em 1 minuto e meio eu vou contextualizar uma coisa? Quando eu terminei de contextualizar, já acabou o vídeo, eu não trouxe o principal, que era o tema, entende? Então, quando eu preciso como é que eu posso dizer assim? Eu preciso como é que é? Dar forma, né? Eu preciso dar uma moldura, né, para aquele meu conteúdo para a rede social. Aí eu acabo vindo essas interpretações também, de certa forma subjetiva e superficial, de que a referência que eu estou trazendo, ela é laudatória, né? E na verdade não, eu só preciso realmente trazer a mensagem, a curiosidade. A curiosidade foi assim porque assim aconteceu. E aí, num momento mais oportuno, que é um projeto que a gente tem, de trazer essas informações com mais embasamento pro YouTube, que é onde o pessoal tem mais tempo para assistir um vídeo de 15, 20, 30 minutos sobre aquela questão histórica. Eu adoro assistir vídeos históricos no YouTube, né? Então, as pessoas só precisam entender isso. Cada ferramenta, cada formato, cada rede social tem o seu público e o seu momento para assistir. Por exemplo, o Juro que é Verdade, que eu gravo aqui ao vivo, né? Que eu faço ao vivo no Jornal da Mix toda segunda-feira. Eu replico ele no sábado ou no domingo para a rede social, porque ele é um conteúdo de geralmente 10, 12 minutos. E eu entendi, né, fazendo ali essa mensuração, essas métricas, que as pessoas têm mais tempo no sábado e domingo para ver. Agora, se eu pego e publico um conteúdo, né, em que eu vou falando ali de 10, 12 minutos, cara, às vezes a pessoa tá no trânsito, às vezes ela tá com fome, ela quer se divertir, ela não quer um conteúdo mais denso. E aí ela vai passar. E aí eu percebi, durante a semana, naquele tipo de conteúdo eu tenho menos visualizações e no final de semana eu tenho mais visualizações, porque as pessoas se permitem, elas têm tempo de assistir uma curiosidade com um pouco mais de embasamento. Então é isso, a gente precisa conhecer o nosso público. Eu tenho certeza que tu conhece o teu público, para quem tu escreve, para quem que tu quer direcionar aquela história, aquela mensagem. Tu pode dizer, às vezes é um público mais infantil ou infanto-juvenil, uma determinada obra, né? Mas óbvio que tem as exceções, que vai ter o adulto que vai ler, mas a gente, quando fala de público-alvo, é aquele da sua maioria, né? Aquele que é o seu... aquele que detém o seu totalizador, né? A sua quantidade mais expressiva, né? Porque é sempre assim, tu pega e fala assim, não, porque o meu público é assim, não, mas tem o público, claro, mas isso aí é a exceção, é a minoria, a gente tá falando de um público maior, né?